Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Georgia Berardi, eu sou aqui gerente de marketing Chita Digital e eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa oportunidade de estarmos aqui para poder trocar um pouquinho de conteúdo, de ideia, poder passar um pouquinho para vocês algumas experiências interessantes a respeito do tema. A gente vai falar um pouquinho sobre como que vocês podem aumentar o ROI em cima dessas ações que a gente pode fazer de final de ano. Agora é o momento da gente ganhar dinheiro. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e eu queria passar aqui a palavra para o nosso General Manager, Tobinaga. Na realidade, eu conheço ele como Tobinaga, mas é o Luiz Tobinaga, e ele vai fazer essa apresentação. Ele quer um tempinho e eu gostaria de apresentá-lo e para que ele possa dar as boas-vindas para vocês, tá bom? Só um minutinho. Oi, pessoal, bom dia. É o Luiz Tobinaga. Obrigado aí pela presença de todos aqui. E em parceria com o Return Path, a gente está fazendo essa conversa hoje. Eu acho que o momento é mais do que oportuno para a gente falar de final de ano. E o fato é que as vendas de final de ano são sempre quentes. Começa agora no nosso novembro, a Black Friday, e segue dali até o final do ano. Os clientes estão ávidos pelo consumo e eles vão consumir de diversas formas e de diversos players. Então, é a nossa oportunidade de capturar esse cara e trazer ele para os nossos negócios, trazer o dinheiro dele para o nosso business, e é disso que a gente quer falar com vocês e quer dividir um pouco mais. E isso está dando a proposta da nossa empresa, que mais do que uma plataforma de cross-channel, o que a gente se propõe é, de fato, em parceria com os nossos clientes, alavancar o negócio de cada um deles. Tá? Eu espero que vocês gostem bastante dessa conversa. Está aberto aí no final para a gente fazer perguntas e trocar um pouco mais. Bom proveito para vocês. Isso, pessoal. Então, como o Tobinaga falou, a gente vai abrir um tempinho para respostas no que a gente tiver aí de informações importantes para a gente trocar. Mas eu queria enfatizar que hoje, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai ter um horário de consultoria online. Mas o que é isso? É um horário onde, baseado no que a gente for apresentar aqui agora, levantem as suas dúvidas. Vamos conversar mais tarde. Abram, por favor, um tempo na agenda de vocês para que a gente possa trocar informações baseado no que vocês têm de plano. Não necessariamente abrir uma estratégia, mas uma ideia que você tenha. Né? Será que essa ideia é pertinente? Será que não é? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, essa é uma hora onde você vai poder trocar esses conteúdos, essas ideias com a gente. A gente tem aqui uma das empresas mais renomadas no mercado, que é a Return Path. Eles estão aqui, o Rodrigo Mesquita e a Fernanda Pérez estão aqui comigo. O Rodrigo vai fazer uma apresentação para a gente depois, a respeito também de algumas dicas. E a Return Path, para quem não sabe, a Return Path é uma das principais empresas, hoje é a principal influenciadora do mercado de e-mail marketing, onde eles trabalham com a assertividade, a entregabilidade, ou seja, vai ajudar cada vez mais a gente a entender que o e-mail marketing precisa ser feito de uma forma inteligente, a estratégia de e-mail marketing. E eles são experts de mercado em dizer como que a gente pode fazer isso, né? Então, são os nossos aí gurus do mercado de e-mail marketing. Eu queria agradecer a presença do Rodrigo, a presença da Fernanda aqui com a gente. A intenção é que a gente consiga fazer aí um ciclo, não só dessa ação, mas aí conseguir fazer uma parceria e também troca de conteúdo e experiências cada vez mais com nossos clientes, com as pessoas do mercado que tenham interesse em saber de uma forma mais específica. Então, aí já fica de antemão aí o meu agradecimento para o Rodrigo e para a Fernanda. Bom, vamos começar. Vou pedir para vocês, por favor, colocarem o celular, ou não sei onde vocês estão acessando, mas, por favor, coloquem o microfone em mute. E, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, já separem as perguntas via chat, que nós vamos fazer esse levantamento, vamos guardar essas perguntas, dando tempo a gente responde no final do dia ou a gente responde na parte da tarde, tá bom? Então, obrigada pela presença de vocês novamente e vamos começar. Bom,
a gente sabe hoje em dia que cada vez mais a gente tem aí uma informação aonde o tempo dos nossos clientes ele é cada vez mais de qualidade, ou seja, ele vai selecionar muito mais o que ele vai precisar fazer, o que ele não vai precisar fazer, qual que é a prioridade dele e qual não é, tá? Então, é muito importante que cada vez mais a gente consiga ter a assertividade de saber o que o cliente quer, na hora que ele quer e no momento que ele pode, tá? Cada vez mais o tempo do cliente é tido como prioridade para os nossos olhos. E isso eu achei interessante, o Rodrigo vai falar isso justamente muito bem na próxima apresentação, vocês vão ver, que ele vai falar um pouquinho para onde o cliente olha, o que chama a atenção do cliente na hora que ele abre um e-mail, né? Então, aguardem aí cenas do próximo capítulo, o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco, tá? Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente precisa entender que as nossas comunicações precisam ser relevantes, que as marcas vão cada vez mais ter uma capacidade de fornecer as comunicações muito mais relevantes, direto do ponto, de uma forma simples, de uma forma fácil, e eu já vou adiantar aqui para vocês um pouquinho, de uma forma até emocional, tá? A emoção precisa estar inspirada dentro da nossa comunicação. Como que é isso, Georgia? Vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Só que olha que interessante, dos 47 que falam que tem relevância, 35% só dos consumidores veem realmente essa relevância. Tem uma disparidade de alinhamento, né, de comunicação entre cliente, entre empresa, entre marca, né, e entre cliente. Isso é importante para a gente saber que realmente não é tão importante o que a gente faça justamente as comunicações, e sim a relevância delas, tá? Um dado que, inclusive, me chamou a atenção no evento da Return Path que aconteceu em outubro, foi justamente a gente ter essa disparidade onde a gente trabalha cada vez mais o conteúdo e cada vez menos o volume, né? O Rodrigo, eu estou fazendo uma super propaganda do Rodrigo da Return Path aqui, porque realmente são dados extremamente relevantes que ele vai trazer para a gente daqui a pouco e que vale a pena a gente levar em consideração na hora que a gente for montar algum tipo de ação. Bom, nós como pessoas de marketing, a gente tem cada vez mais soluções, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, então cada solução está direcionando para um canto, como que a gente pode fazer para tentar entender e fazer uma gestão dessas informações de uma forma mais inteligente. É muito complicado quando a gente trabalha com sobrecarga de dados, porque a gente precisa saber direcionar eles de uma forma mais assertiva, né? Então, é importante que a gente comece a entender como que a gente pode trabalhar de uma forma específica, também de uma forma pequena, para que a gente possa gerar resultados. Nossa, mas pequena, como assim? Vou explicar através dessas dicas que eu vou começar a passar para vocês agora, tá? A gente precisa entender a linha de pensamento do nosso cliente. Ou seja, o que o nosso cliente está pensando, como que ele está pensando, o que a gente fala quando a gente aprende nas aulas de marketing da faculdade, o comportamento do nosso cliente. Essa frase é tradicional, né? Então, estabelecer de uma forma que a gente consiga entender a linha de raciocínio deles e, principalmente, a forma com que ele vai trabalhar e atuar. Mas, é aí que eu entro já com o gancho de falar para vocês, comecem pequeno, porque a gente não pode esperar para começar. Se a gente for esperar alguma ação muito detalhada, muito específica, muito cheia de passos, a gente não sai do lugar. Então, começa pequeno. Entende o que o cliente quer de uma forma específica, só que trabalhe com ações exclusivas. Aí eu coloco para vocês na apresentação produtos exclusivos. Algumas características que podem diferenciar o teu produto ou o teu serviço, né? Que tipo de envio que você vai fazer para ele? Um detalhe de envio pode fazer toda a diferença, tá? Então, é importante que a gente entenda como que a gente pode chamar a atenção dele. E aí, olha que interessante, eu gosto desse slide porque ele fala muito sobre amigos e família. Hoje, se a gente está trabalhando, a gente vê uma ligação de um filho, de um pai,
a gente para tudo que a gente está fazendo para atender, né? Então, vamos aprender, vamos pegar dessa oportunidade para que a gente possa fazer com que o cliente, que nós possamos entrar no hall de prioridades do nosso cliente. Então, eu acho que essa é a reação quando a gente vê lá no celular um filho ligando, a professora de um filho, né, a família, um pai, uma mãe, um irmão. Então, a mesma prioridade que a gente tem que a gente dá para os amigos e para a família. Às vezes a gente está esperando alguma informação de algum amigo que quer confirmar alguma coisa para a gente ou não, né? A gente tem essa prioridade, a gente dá essa prioridade para os nossos para os nossos familiares e amigos. Então, eu acho que é essa linha de raciocínio que a gente tem que manter. Ou seja, tratar como se fosse o mesmo tipo de prioridade ao receber uma ligação, ao receber um e-mail de alguém da nossa família. É a mesma linha de raciocínio que eu tenho que utilizar quando eu estiver trabalhando com as questões dos envios, das campanhas e das ações. Às vezes, em um toque que você for dar ao seu cliente, se você acertar esse tipo de mensagem e você consegue dar esse tipo de prioridade, o seu resultado já vem na hora. Mas a gente precisa entender que não é assim que a gente funciona. A gente precisa trabalhar de uma forma longa, que eu digo assim, não é uma forma longa, mas talvez que a gente consiga cobrir a nossa estratégia e os nossos pontos de várias formas para que ele possa entender, ou melhor, para que a gente possa entender aonde que vai ser o ponto que a gente vai find the trigger, que eu costumo falar, que é assim, achar a reação que o cliente quer, ou seja, que a gente acertou a mensagem para ele. Então, eu coloquei esse slide para falar para vocês que realmente, em 57% das transações que acontecem entre esses e-mails, vamos pensar nesse número como sendo ações promocionais. Isso já está, todo mundo já está acostumado a fazer, né? Os descontos são momentâneos. E isso, agora, nessa época, é importante, porque agora a gente está falando de ações que vão incentivar o nosso consumidor a fazer essa compra, principalmente agora, né, em época de Black Friday, trabalhar com ações momentâneas para o dia, ou pós o dia, ou até um dia que antecede, ou 2 dias que antecede, dentro de que esteja dentro de uma linha, que esteja dentro de uma linha de raciocínio estrategicamente definida, é muito importante que a gente consiga trabalhar essas ações que sejam momentâneas, porém planejadas, tá? Então, a mensagem aqui vamos trabalhar essa prioridade de amigos e famílias da mesma forma que a gente costuma dar essa atenção para amigos e família. Vamos entender qual que é o trigger para a gente pegar o nosso cliente para fazer com que ele tenha essa mesma reação. Bom, a gente sabe que a utilização dos dados, inclusive, evoluiu muito ao longo dos anos, né? E uma das principais, um dos principais pontos que a gente costuma trabalhar e que a gente vê como se fosse uma tendência cada vez mais específica em relação à segmentação. Então, parte do princípio que é importantíssimo que a gente faça segmentação de mercado. E aí eu passo para vocês essas informações a respeito das campanhas que a gente tinha antigamente, que elas eram massificadas, né? Então aí estão 2 exemplos onde a gente não consegue meio que massificar, a gente só tem problema, por exemplo, na época antiga, propaganda de cigarro, a única segmentação que a gente tinha é quem fuma e quem não fuma. E na época se fazia aquela questão do fumar era um êxito, fumar era um diferencial, fazer com que você ficasse chique. Então, essa era a questão que existia antes em termos de segmentação. Ou você fuma ou você não fuma. Aí, então, na realidade, a gente foi aprendendo a entender que com mais segmentação, a gente consegue definir como que a gente pode atuar. E aí, dentro dessa segmentação, a gente tem aí ações que ficaram cada vez mais
massificada, só que de forma inteligente. E aí eu gosto de dar o bom e velho exemplo do Groupon, né? Onde a gente tem aí ações específicas, aonde o próprio cliente ele vai definir aonde e como que ele quer receber as informações de promoções para ele. Isso já é um salto inteligentíssimo em relação à segmentação de mercado. E aí, baseado nisso, eu vou entender o comportamento do meu cliente e como que ele quer. Então, essa é uma forma muito inteligente da gente tentar trabalhar os clientes baseado no que ele quer e no comportamento dele. Mas a gente precisa entender que existe uma diferença interessante, e aí é um PS aqui para a gente prestar atenção. O cliente, muitas vezes, se eu mando uma pesquisa de satisfação para ele, ele vai responder uma coisa para mim. Mas, na hora de eu fazer o traqueamento dele dentro da minha campanha de e-mail, ele pode dizer alguma coisa para mim que não seja exatamente o que ele está falando para mim que seja que faz nas pesquisas. É a mesma coisa que eu falar para todo mundo que eu gosto de rock e, de repente, eu estou num pleno sábado numa feijoada com pagode. É mais ou menos isso. Então, é importantíssimo que a gente entenda como que a gente pode atuar com o cliente e exatamente entender quais são os insights que ele me dá para que a gente possa passar uma mensagem correta para ele. Essas análises são importantíssimas. E aí, é importante que a gente tenha muita conexão com os nossos parceiros e fornecedores. Isso eu acho tão importante. Por quê? Porque não adianta eu tentar fazer alguma coisa sozinha, né? Eu preciso de parcerias, eu preciso de logísticas. Então, se, por exemplo, eu vendo sapato, se eu vendo camiseta, eu preciso entender que o momento da entrega tem que ser um momento que também vai fazer com que o cliente fique encantado. Então, não adianta eu fazer a melhor estratégia de comunicação digital do mundo se eu não entrego o meu produto no prazo. Não adianta eu dar a melhor, trabalhar com o melhor atendimento se na hora de eu ter a resolução do problema do meu cliente, ela fica em aberto ou ela não é resolvida. Tá? Então, a gente nunca pode esquecer que a gente precisa trabalhar todos os pontos para estar conectado com o cliente. Black Friday está chegando agora. Não adianta a gente vender camiseta sem ter a certeza de que o fornecedor vai entregar na hora. Tá? As ações promocionais que a gente vai enviar de e-mail marketing para os nossos clientes, a gente precisa ter a certificação de que o desconto que eu vou dar é o mesmo desconto que a minha empresa está participando. Já cansei de ver ações de Black Friday que oferecem o preço no e-mail e no site um outro. Então, essas comunicações precisam se conversar, ok? Isso é muito importante, sempre. A gente precisa trabalhar o reengajamento. Isso eu acho também importante, que vale muito a pena a gente trabalhar, e isso eu falo sempre, que é muito mais barato você trabalhar o que você tem dentro de casa do que angariar coisas novas. Isso aí em relação a cliente, tá? Então, vamos trabalhar nossa base, vamos fazer uma ação específica para nossa base, quer entender o que está... qual é o produto aí? Vamos olhar um pouquinho para trás, baseado numa dica que eu dei lá para trás. Pega um diferencial de algum produto, de algum serviço que você tem e vamos iniciar uma campanha para os nossos clientes. Vamos ver o que está acontecendo com eles para que eles possam passar as informações para a gente de uma forma onde eu consiga mensurar aonde ele está passando, aonde ele está olhando, e principalmente o quanto ele interagiu com a gente, tá? Por quê? Porque aqui está no histórico. A gente consegue, em ações como essa de final de ano, aumentar em até 25% da nossa base. Ou seja, são clientes novos que entraram, mas nunca podemos esquecer do cliente antigo. O cliente antigo que veio de uma ação dessa, muito provavelmente, né? Então, o que a gente pode tentar trabalhar com ele? E aí, eu falo nesse ponto de longevidade, por quê? Eu adoro falar o exemplo de que no meu aniversário, todo mundo lembra de mim. O mundo inteiro me dá 10% de desconto, né? E aí, no mês seguinte, ninguém lembra que eu existo mais.
muitas das campanhas, as ações que eu participo no mês do meu aniversário, são ações onde eu, de certa forma, me interesso. Eu já cheguei a fazer até uma compra. Então, só que olha o que acontece. Eu comprei um quadro para minha casa, o quadro está lá. Ninguém me mandou nenhum e-mail de agradecimento, ninguém me mandou nenhuma comunicação de desconto para uma próxima compra, ninguém me mandou nenhum oizinho 1 mês ou 2 meses depois que eu fiz a compra. Então, são esses pulos do gato que a gente precisa pegar dos nossos clientes, porque aí a gente trabalha o reengajamento deles, tá? Então, essa estratégia para que a gente possa montar esse crescimento da nossa base, as pessoas novas que vão entrar, vamos trazer eles para dentro de casa, vamos pegar agora que eles engajaram, vamos trabalhar de uma forma que eles consigam se reengajar, eles consigam desenvolver um relacionamento legal com a gente. E aí a gente precisa analisar alguns obstáculos, tá? Então agora vocês que estão montando as ações de marketing de vocês digital para essas próximas semanas que vem aí, que antecedem a Black Friday, entende sempre como que você vai fragmentar suas informações através da segmentação de mercado, né? Entende que a falta de controle é um grande impacto. Vamos parar de mandar e-mail ao Léo e vamos tentar direcionar ações específicas para determinados públicos no momento que eles querem ver, né? Conteúdo, eu não citei a respeito de conteúdo ainda, mas o conteúdo nunca pode deixar de estar presente. O conteúdo precisa ser relevante para fazer com que o cliente crie esse engajamento. Então, o slide anterior que eu falei a respeito de longevidade é um diferencial, sim, se você trabalhar o conteúdo dessa mensagem, tá? O canal aberto com o cliente, sempre, porque eu preciso falar com o cliente e eu preciso dar toda a atenção do mundo para ele. Por quê? Porque, como eu falei, é muito mais caro você angariar fora do que manter os novos, então, os clientes atuais. Então, clientes atuais têm que ser vistos com muito bons olhos sempre, tá? Execução em tempo real. Então, é importante que a gente tente trabalhar uma estratégia de acordo com os braços que a gente vai ter, né? Que a gente costuma falar, às vezes, pratinhos vão cair. Então, para esses tipos de ações, quando a gente quiser começar a estruturar alguma coisa mais planejada e organizada, a gente precisa ter a capacidade de executar em tempo real. O que é isso? Eu vou encaminhar um e-mail, eu preciso ver taxa de abertura, eu preciso ver taxa de cliques, eu preciso saber o que ele olhou, aonde ele olhou, como ele olhou, para que eu possa saber se a próxima comunicação que eu vou passar para ele é assertiva ou não. Tá? Por quê? Porque muitas das empresas ainda têm uma falta de visão do direcionamento do cliente, reengajamento, conteúdo relevante, tá? É importante que a gente tenha e sempre trabalhe esses assuntos para que a gente possa moldar uma estratégia de marketing de marketing digital parruda. Agora, olha que interessante. Eu coloquei aqui embaixo um dos itens que um dos principais itens que são um dos principais mais importantes, que é em relação ao problema que a gente tem de capacidade. Ou seja, a gente precisa garantir que a mensagem seja entregue para o produto, seja entregue para o nosso cliente, só que a gente precisa garantir também, além da entregabilidade da nossa mensagem, a gente precisa garantir que o cliente receba e também que ele consiga efetuar a compra dele. Quem nunca participou de uma campanha numa Black Friday que foi efetuar uma compra e que o site deu pau? É isso que eu quero falar. E aí eu volto naquele ponto em relação a fornecedores e parceiros. Tudo isso precisa estar preparado. E não é porque só que a Black Friday está chegando agora. Não. A gente precisa olhar isso em datas que sejam importantes para o nosso cliente. Ok? E isso vai desde uma ação de Natal, uma ação de Réveillon, de férias, Dia das Mães, Dia dos Pais, e principalmente teve jogo do Corinthians e do São Paulo. Por que não, se eu não tenho a informação de que meu cliente é corintiano, eu vou passar a informação para ele a respeito de alguma data especial referente ao Corinthians ou ao Palmeiras, sei lá. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar. Trabalhar a estrutura para que a gente consiga atender em datas especiais o nosso cliente, tá? Bom, o desejo do seu cliente, que aí a gente entende que todo cliente, ele está procurando alguma coisa, né? Só que
Muitos desses clientes que procuram largam. Por que que eles largam? Porque a gente já sabe, mastigado, que se o cliente não encontrou em 2, 3 cliques no teu site, ele vai buscar outra coisa, né? Então, vamos entender com ele por que que ele não entregou. E essa dica, eu acho que é uma dica antiga, porém não menos importante, porque ela é, sim, bastante relevante para eu entender o monitoramento do comportamento do meu cliente, que é aquela coisa que eu falei do rock e do pagode, entendeu? Às vezes ele fala uma coisa para mim, só que ele faz outra. Então, neste momento do carrinho abandonado, é a hora que eu vou entregar, que eu vou mostrar para ele o que ele realmente está desejando, tá? O trigger correto. Então, olha que interessante. Muitos new names, eles se desvinculam em até 3 meses após a primeira compra. É o reengajamento. Como que a gente vai trabalhar? A gente precisa ter as informações para que a gente possa saber o quão relevante a gente vai ser do nosso cliente. E se a gente não passar nada para ele, ele vai fazer um opt-out para a gente facinho, porque a gente não está entregando inteligência nenhuma para ele. A gente não está passando nenhuma informação que para ele seja relevante. Né? E isso é muito triste, porque a gente perdeu. Porque, olha, pensa, olha uma ação que a gente faz, uma ideia que a gente trabalha com rede social, por exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo. A gente tem aí o Facebook, por exemplo. A gente tem a nossa página do Facebook, o cliente já me conhece e já curte a minha página, ou seja, ele já gosta de mim. Por que que eu não vou tentar trabalhar alguma ação em cima desses caras? Né? Então, e também em cima dos cliques que ele faz dentro da minha página. Por quê? Porque aí eu vou entender um pouquinho do comportamento dele, aonde ele realmente está indo, né? Então, eu preciso ter uma informação relevante para que eu possa entender aonde ele está indo. E aí, uma informação relevante, entendendo aonde ele está indo, eu consigo, com certeza, achar o pulo do gato do cliente. E aí eu já comecei a falar de social, mas cada vez mais as mídias sociais elas são importantes, porque um em cada 5 dólares de dinheiro hoje vai para a rede social. Então, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação de e-mail, por exemplo, a gente precisa trabalhar e direcionar para uma página que esteja realmente em conformidade com a informação que a gente está passando no e-mail. Porque é lá que pode estar o delivery do nosso cliente. Tá? O delivery que eu digo, do cliente olhar e realmente ter algum interesse e fazer uma compra, por exemplo. Tá? Eu queria passar para vocês, antes de eu passar para o Rodrigo, entender uma coisa. Esse slide aqui ele é bem específico a respeito acho que de um pouco de conselho. Quem sou eu para dar conselho? Mas assim, um pouco de histórico que eu venho tendo de mercado, eu acho que aqui ajudaria muito e com esses conselhos talvez impactaria menos as ações. São pontos que vocês poderiam olhar para melhorar e por onde começar, olha por aqui que talvez vocês possam ter alguma facilidade melhor, porque todo mundo fala, né? Putz, agora, por onde eu começo? Tenta começar por esse slide, vamos ver. Eu coloquei aqui alinhamento com vendas extremamente importante, sempre. Tudo que marketing faz, vendas precisa estar sabendo. Independente da segmentação de marketing, independente da segmentação de vendas, independente de como é estruturada a sua empresa. Tá? É importante que a área que vai entregar o seu produto, ela precise saber o que tipo de estratégia você está utilizando para chegar no seu cliente. Tá? Comunique-se de forma clara. E aí eu volto no exemplo de amigos e de família, comunicação simples, comunicação que seja interativa, impactante e relevante. Seja criativo, afinal de contas, ainda somos profissionais de marketing. Né? A essência do marketing, começou o marketing há muitos anos atrás, foi porque marketing se originou de pessoas criativas. Então, não vamos perder essa essência. Vamos entender o que a gente pode agregar de valor para o nosso cliente sendo criativo, tá? E não tenha medo, porque começou a fazer e fazer pequeno, com certeza já tem um grande diferencial aí para que alguma coisa aconteça de diferente da sua estratégia. Final de ano está aí,
ano está começando, então independente dessas ações de final de ano, tente fazer um planejamento que seja acessível e que seja completo, tá? E da minha parte foi isso, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Eu vou agora passar para o Rodrigo, ele vai falar agora um pouquinho sobre alguns conselhos importantes aí que nossos gurus da Return Path podem nos ajudar para melhorar as nossas ações. Obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Eu vou mudar aqui a apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jorge, pela apresentação. Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor de serviços para a Latam, da Return Path, e a gente está fazendo essa apresentação compartilhada aqui para trazer insights para vocês para as datas agora de fim de ano, para as datas, né, de Black Friday. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês. O tema da apresentação é: você foi um bom e-mail marketer, né? Tipo, você foi um bom menino para ganhar presente do Papai Noel, né? Você fez a coisa certa. Então, vamos ter algumas dicas para e-mails no fim do ano, tá? Vamos lá. Chegou a época de fim de ano, pessoal. Tipo, por mais que o ano passou muito rápido e chegou a época do holiday season americano, né? Que pra gente começa agora na Black Friday, no fim de novembro. A gente tem Natal, Ano Novo, Saldão de Ano Novo, enfim. A época realmente, como eu já falou, é a época de ganhar dinheiro. Então, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente, de bacana para potencializar essa época, tá? Como eu falei, eu sou o Rodrigo, né? Sou diretor de serviços Latam da Return Path, e eu quero compartilhar algumas das minhas experiências, algum conteúdo que a gente produziu para essa oportunidade. Para começar, acho que é importante sempre a gente falar, tipo, como que se mede, né, o seu programa, né? Tipo, quais são as métricas do seu programa de e-mail, sabe? E o fato é que métricas de engajamento, né, elas são extremamente importantes para o seu negócio. Quando a gente fala se o seu programa de e-mail está promovendo engajamento satisfatório, né, você tem que acompanhar isso através de dados. Eu sempre falo para os meus clientes: contra dados não há argumentos, né? Se suas métricas não são boas, por mais que você ache que seu programa de e-mail é fantástico, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser alterada. Então, acompanhe essas métricas: abertura, clique, conversão, o tempo que ele passa no e-mail, se ele abandona o seu e-mail, enfim. Essas são métricas extremamente críticas e importantes para você acompanhar e saber o potencial e a qualidade do seu programa de e-mail. E tem uma frase que eu gosto, que é: uma interação bem sucedida com o e-mail é o que gera um bom resultado. Então, existem formas do seu cliente interagir com o seu e-mail de forma positiva, formas de interagir de forma negativa, né? Se ele reclama do seu e-mail, marca como spam. Então, o ponto principal é fazer com que o seu e-mail chegue e gere uma interação positiva para o seu programa, aumentar o seu desempenho. Isso impacta positivamente a sua reputação como enviador. E outro ponto interessante, que os profissionais de marketing, eles devem provar o valor do produto de forma rápida e eficiente. A gente está falando de um canal que é muito dinâmico. Muita gente me pergunta: o e-mail está morto, o e-mail vai morrer, o que está acontecendo com o e-mail? Como que você fala de e-mail em redes sociais, né? Como elas conflitam? Tem alguns estudos, eu até recebi um estudo ontem sobre isso, ele nem está aqui nessa apresentação, mas depois eu posso compartilhar com vocês, que mostra que, independente da faixa etária, o e-mail é o canal preferencial dos clientes se comunicarem com empresas, com marcas. Os millennials, né, as faixas etárias mais novas, elas estão super ativas nas redes sociais, mas eles não querem falar com marcas nas redes sociais. Não necessariamente. O canal de e-mail é um canal ainda extremamente importante e prioritário para qualquer público. Então, o e-mail ele está bem, está vivo, mas ele é muito dinâmico. Hoje a gente fala que quando você olha uma caixa de e-mail, você olha só o topo do iceberg, né? A atenção do cliente, ele para um e-mail é na média de uns 5 segundos. Se você não conseguir passar uma mensagem em 5 segundos, você perdeu a chance de falar com eles, de engajar com o seu cliente. E um outro estudo nosso mostra que
somente um em cada 15 e-mails que chegam na caixa de entrada vão efetivamente ser abertos. Então, assim, é um canal extremamente disputado, é um canal extremamente dinâmico e a gente tem que estar atento a isso. Por isso, as métricas são importantes que a gente acompanhe. E, de fato, o que faz com que nossas campanhas tenham um desempenho melhor, né? Começando, por exemplo, por design e conteúdo, né? Com os eventos de fim de ano, a gente deve se preocupar mais com a questão desses e-mails, de que o conteúdo seja claro, seja acessível, que a prova de valor do produto, né, o seu diferencial com o produto esteja lá, e você tem que se aproveitar do momento, falar de Natal é sempre um momento mais emocional, aproveita esse momento, esse gancho, sabe? Usa a sua marca para falar da época de fim de ano de forma mais emocional. Com isso você consegue ter mais feedback, mais resultado das suas campanhas. Eu vou passar alguns tópicos que eu acho importante, alguns exemplos, para que a gente possa agregar mais essa conversa, tá? Por exemplo, quando a gente fala de processamento de conteúdo e proposições de valor, olha esse exemplo. Esse é um exemplo de uma campanha dos Estados Unidos, vendendo fraldas, enfim. Quando você está com o bebezinho olhando para frente, o simples fato de você ter o bebezinho olhando para você faz com que as pessoas olhem para o bebezinho. Mas se o bebezinho está olhando para o texto, faz com que as pessoas leiam mais o texto. Como eu sei esse tipo de informação? Né? Existem ferramentas para monitorar isso, tudo mais, de navegação, tudo mais, mas de fato você tem que induzir o seu cliente com uma parte criativa mesmo a direcionar o que você quer que ele faça na sua criação, na parte criativa da sua campanha. Então, o design e conteúdo personalizado ele tem que ser simples, né? Não pode ser extremamente... ele pode ser rebuscado, ele pode ser bonito, bem trabalhado, mas ele tem que ser simples e ser direto. Você tem que utilizar palavras-chave que sejam realmente chamativas, né? Você tem que destacar os benefícios e valores do produto, principalmente logo no começo. Ele tem que ser... Olha esse outro exemplo da Virgin, né? Ele traz a mensagem, ele é elegante, ele é preto com roxo, elegante, fala da Black Friday, e ele traz a mensagem logo de cara, tá ali, os $29, e é isso. E assim, esse último tópico, né, de incluir pausas adequadas, é não fazer o seu e-mail parecer um cabide de ofertas que o cara está perdido no meio. Você tem que direcionar. O cara tem que ter um conteúdo que seja adequado para ele. É aquilo que você quer vender, é aquilo que você quer mostrar para ele, não aquele milhões de ofertas que o cara vai ficar perdido em dúvida. E de novo, então, utilizar bem os padrões de leitura. Não vamos fazer um e-mail que seja difícil de ler, né, gente? O pessoal lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Para que a gente vai reinventar a roda, especialmente nessa época do ano, tá? Utilizar imagens e símbolos, né, para ajudar a prender a atenção dos leitores, né? Imagens bonitas, chamativas, né, que tem a ver com o seu negócio, né? Pontos de descanso, de novo, relativo às pausas, né, atreladas a call to actions, né, com botões de ação. E evitar exageros, né? Tudo tem que ser bem medido e bem pesado. Claro, como que eu sei se é exagerado ou não? Tem muito a ver com o seu posicionamento de marca. Tem marca que é mais direta, tem marca que é mais aberta e quer vender um monte de produtos ao mesmo tempo. O cliente está acostumado a ver isso. Então, trate ele da forma como ele está acostumado. Não é porque é Black Friday que você vai mudar completamente a forma como você está trabalhando na parte criativa. Falando um pouco de conteúdo e sentimento. Sentimento é um negócio interessante, né? Quando a gente fala de sentimento do assinante, eles guiam as ações dos assinantes. E a gente associa certas palavras com sentimentos diferentes delas, né? Tem palavras que trazem sentimentos melhores ou sentimentos piores. Então, olha que interessante esse estudo. Ele mostra como que os assinantes se sentem, ele impacta positivo ou negativamente o seu engajamento. Quando você tem uma leitura abaixo da média, ela pode ser até 6% abaixo da média, se você está gerando um sentimento de desgosto, mesmo que isso seja não percebido. E as reclamações, elas são 93% acima da média quando você gera um desgosto. Porém, quando você gera um sentimento de alegria, você tem o oposto, né? 10% a mais de leitura, 12% a menos de reclamação. Então, o sentimento que você está gerando, ele impacta no desempenho das suas métricas.
até mesmo o sentimento que você está gerando impacta na forma como ele vai compartilhar as suas mensagens. Sim, existem pessoas que compartilham os seus e-mails promocionais. É o que a Jorge falou. Compartilha para a família, compartilha para os amigos. Se você vê que é um conteúdo que é interessante, que vale a pena, uma oferta legal, por que eu não vou mandar para o meu pai que está querendo comprar aquele produto que para mim não tem interesse hoje? Porém, o sentimento vai me levar a compartilhar mais ou menos. Tá? E, por consequência, como a gente está falando de métricas de engajamento, e as métricas de engajamento influenciam a sua entrega na caixa de entrada, a sua entrega também varia com relação ao tipo de sentimento que você está gerando. Então, muita atenção a isso. E assim, às vezes um sentimento de, mas quem que vai mandar um e-mail com um sentimento de desgosto, né? Todo mundo quer mandar um e-mail positivo, só que às vezes a gente faz isso sem perceber. Olha isso aqui. É uma mensagem da J.Crew, né, uma loja de roupas americana, que traz uma mensagem do tipo assim, sentimos sua falta, por que você está indo embora, não sei o quê. O assunto, odiamos despedidas, né? É legal, uma mensagem bacana, tipo, a gente não quer que você vá embora, então, mas odiamos despedidas, odiar é um sentimento negativo, né? Ele gera raiva, medo, e isso traz um impacto nos resultados dessa campanha. A taxa média de leitura deles é de 31%, e dessa campanha foi só de 10%. A taxa de marcação de spam foi de quase 30% contra uma média de 6%. Então, assim, poxa, a campanha está mal feita, foi direcionada para o público errado. Muito disso pode estar relacionado à mensagem emocional passada nessa campanha. E outro ponto importante, da mesma J.Crew, é o não se precipite, né? É uma mensagem também, um sentimento gerado nesse sentido. Quando o cara abandona o carrinho e tem lá um assunto de 40% de desconto ainda na sua mensagem, no seu carrinho e tal, pega esse desconto aqui, a taxa de leitura foi abaixo da média deles, porém foi a mensagem mais encaminhada. Então, assim, se você está dando um desconto específico para uma pessoa, não se precipite também, porque a pessoa pode encaminhar para todo mundo e você vai acabar dando esse desconto para todo mundo, sem querer, fazendo com que a pessoa que era para ser especial não se sinta assim tão especial. Enfim, a recomendação aqui é melhorar a reação do seu consumidor, né? Se você tiver um tom mais informal e pessoal, você traz um engajamento maior, você gera sentimentos melhores também. Então, assim, destaque os aspectos da época, aproveita a época, né? A gente está falando de fim de ano, mas isso se aplica para qualquer momento, tá? A gente vê comerciais, Dia das Mães aqui no Brasil é muito forte, né? Provavelmente a segunda ou terceira data mais importante do comércio e tal. Você vê propagandas que às vezes te fazem chorar, né? Você fica emocionado, e é exatamente isso, destaca os aspectos dessa época, sabe? Desse evento. De novo, focando em simplicidade e facilidade. O e-mail pode ser elegante, pode ser bonito, mas ele tem que ser simples, tem que ser direto, tem que passar a sua mensagem. Reflita como o consumidor pode receber essa mensagem. Pensa você no lugar dele, sabe? Você também é consumidor. Talvez não da sua marca, a sua marca, claro, você pode ser consumidor da sua própria marca, mas você tem uma visão diferente. Mas se você fosse só consumidor da sua marca, como seria isso, né? E conhecer sua audiência, tá? Então, assim, conhecer sua audiência, a gente fala de experimentação. Então, é teste. Então, o fato é, experimente e se divirta, tá? Vamos fazer dessa época do ano também uma época boa para testes. A gente vê algumas campanhas que podem ser mais divertidas, né? Tipo, dar um presente para você mesmo, né? Com amor de nós para você, sabe? É importante aqui um ponto, não são todos os browsers, todas as ferramentas que aceitam GIFs, né? Então, você precisa de GIFs animados, assim. Então, você precisa estar atento a isso também para que você tenha a melhor forma de fazer a campanha, tá? Mas, enfim, faça campanhas divertidas, né? Tipo, você sempre fala em Natal, você fala dar um presente para as outras pessoas. Por que não um presente para você? Você não merece um presente para você mesmo, né? Faça uma campanha que seja divertida. E entra no espírito natalino. Os emojis podem te ajudar muito a se destacar nessa mensagem, tá? Ele dá uma leveza, uma descontração para isso. Mas, de novo, eles têm que ser usados de forma estratégica e eles não podem ser super utilizados. Se todas as suas campanhas tiverem emoji, é igual com nenhuma campanha ter. Então, eles têm que ser um diferencial e não a regra.
Os emojis ele pode ajudar, mas, de novo, testa, usa moderadamente e se divirta com o tipo de emoji que você pode utilizar. Então, de novo, vamos testar e vamos refinar, tá? Vamos usar essa época do ano para testar. Testar é sempre importante. E tem muita gente que acha que essa época do ano é um período que a gente tem que parar os testes, porque é uma época super importante e não sei o quê. Mas, de fato, é uma época super importante, é uma época em que seus clientes estão querendo receber mais os seus e-mails, suas ofertas. Então, testar nessa época do ano pode gerar insights que você não teria em nenhum outro momento do ano. É uma época de compras muito forte. Então, teste nessa época também, sabe? Teste da forma certa, mas teste nessa época também. E testar, ele pode ajudar a melhorar a sua performance nessas campanhas de fim de ano. Você pode fazer testes dos mais diversos tipos, como testes de linha de assunto, testando a abordagem, o tom, o uso ou não de emojis, teste de conteúdo, né? Onde vai estar o seu call to action, onde vai estar, como você vai utilizar suas imagens, se ele é um e-mail mais focado para vendas ou mais focado para conteúdo, os resultados, né, que podem ser não antecipados disso. Você vai ter conteúdo dinâmico, live feeds, coisas mais trendies, né? Você pode testar também nessa época do ano. E você pode testar também sua segmentação e target diferenciado para essas campanhas. São N possibilidades de teste. E o importante é teste, mesmo nessa época do ano. O seu nível de resposta vai ser diferente, os seus insights podem ser outros por conta dessa sazonalidade. Então, quando você testa, você tem uma campanha, uma perdedora, uma ganhadora. A gente, na Return Path, muitas vezes a gente sugere que as pessoas testem do tipo, façam um teste do tipo 10, 10, 80. Você testa um teste AB, né? Você testa uma variável para 10%, a segunda variável para os outros 10%, espera, colhe o resultado disso e utiliza o restante do teste, o restante da base recebe a variável ganhadora, os 80% da base recebe a variável ganhadora. Então, você consegue fazer testes bem simples e bem efetivos, mesmo nessa época. E a entregabilidade? Como que fica a entregabilidade nessa época do ano? Esse é um assunto super delicado, porque nessa época do ano, os consumidores recebem até 50% mais e-mails durante essa época, tá? Do que a média dos outros meses. Como a gente trata isso? E como que os provedores veem isso, né? É muito comum que muitas marcas terminem como maus enviadores, porque resolvem simplesmente do dia para a noite utilizar aquela base que não estava mais engajada, aquela base de anos atrás que eles resolveram enviar porque é fim de ano, né? Agora todo mundo quer receber. De fato, os clientes estão mais receptivos a receber ofertas, isso é fato. Tem empresas que fazem 4 campanhas diárias na época da Black Friday, com resultado. Mas como eles conseguem fazer isso? Sendo relevante, enviando o que o cara precisa, o que o cara quer. Esse é o ponto principal. Você tem que ser relevante. Se você vai simplesmente enviar a mesma mensagem para todo mundo, você não está sendo relevante. E aí acontece esse tipo de coisa. Acontece de você cair numa blacklist. Acontece de você cair num spam trap. E sua reputação se acaba da noite para o dia. Você se prepara todo para que a Black Friday seja a melhor época do ano, você faz uma campanha errada e acabou. Você não vai ter Black Friday, você não vai ter Natal, você não vai ter Saldão. Você vai estar reconstruindo a sua reputação ao longo do período de melhor vendas do ano. Então, muito cuidado com isso. O cenário mais comum durante o fim do ano é exatamente essa. As marcas aumentam a frequência de envio e expandem suas bases, tá? E, claro, esse esforço para aumentar as vendas. Porém, todo esse aumento de envio e de audiência, ele leva a um aumento de marcações como spam traps e diminuição do engajamento. Eu costumo dizer que os provedores e mesmo os clientes, eles ficam mais extremos, né, nessa época do ano. Quem envia bem vai enviar muito melhor. Quem envia mal vai enviar muito pior. O meio do caminho fica mais vazio, porque os provedores estão esperando mais volume, eles estão mais atentos, os filtros estão mais apertados, o cliente está mais crítico, porque ele está olhando várias ofertas para comparar, daquele mesmo celular que todo mundo está vendendo, divulgando, ele está esperando a oferta mais barata. Então, quem envia bem vai enviar muito bem, quem envia mal acaba enviando ainda pior. E o terceiro passo desse cenário é que o resultado final é diminuição na entrega na caixa de entrada, né, durante esse período que é crítico. E isso pode levar vários meses a ser revertido. Imagine você perder a melhor época do ano de vendas da sua empresa por conta de e-mails mal feitos. Quando você vai recuperar isso? Sabe? Se você leva até
sei lá, a Black Friday do ano que vem para recuperar esse investimento perdido. Então, muita atenção nessa época, tá? E para entender melhor esse cenário, as dicas para acompanhar a sua rentabilidade é acompanhar as métricas, né? Aquelas mesmas métricas que a gente falou, elas te dão dicas preciosas de como você pode acompanhar isso, tá? Existem ferramentas gratuitas para te ajudar a acompanhar isso também. O Senderscore.org, que é uma ferramenta gratuita da RTPF, o Microsoft SNDS, que é da Microsoft, o Gmail Postmaster, são ferramentas gratuitas que você pode acompanhar as suas métricas de reputação, tá? Então, assim, investiga, acompanha a sua entrega da caixa de entrada, identifica problemas, determina os pontos essenciais a serem alterados e ajusta o seu programa e repete. Você tem que fazer isso todos os dias, todas as campanhas, todas as vezes. Cada campanha pode gerar um insight e um problema diferente. Então, esteja preparado para fazer essas mudanças e seja muito cuidadoso, né? Seja muito... cuide desse processo mesmo para que você melhore seu programa de e-mail sempre, tá? Quando a gente fala de problemas comuns, assim, só para a gente fechar a nossa análise aqui, a gente tem 3 pontos essenciais que ficam de dicas para você prestar especialmente atenção nessa época do ano, tá? Primeiro é a infraestrutura, segundo é a qualidade de lista e a terceira é a resposta do assinante, o engajamento dele. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que ver que se o seu programa de e-mail eles são clientes que trabalham com autenticação, quais são as bases dessa infraestrutura, por onde você está mandando esse e-mail, o que a gente chama de connection throughput, né, que são as regras de envio estabelecidas por cada provedor. Então, assim, se você está fazendo disparo de casa, né, de uma ferramenta própria, você tem que prestar muito mais atenção nisso. Se você está utilizando um parceiro de envio, a Tita Digital, você já tem muito disso assegurado, uma infraestrutura garantida e forte do seu lado. Então, parceiros poderosos te ajudam a sanar esse problema de infraestrutura. Quando a gente fala de qualidade de lista, são 2 os pontos de atenção, tá? Você tem que prestar atenção na higiene de lista, que são os seus processamentos de bounce, os seus usuários desconhecidos, e o seu processo de remoção de reclamações. O cara que reclama como isso é spam, você tem que limpar da sua lista. E o segundo critério é o critério de seleção da sua lista, tá? Quais são as suas políticas de supressão de clientes inativos, né? Quando você para de enviar para um cara? Quando que o cliente se torna inativo no seu programa de e-mail? E o foco grande em engajamento. Respondeu, engajou, ele é um cara bom. Não respondeu, não engajou, ele não precisa mais receber seus e-mails. É uma média de 7 a 14% dos endereços de e-mail que se inscrevem nos sites, eles são inválidos. Então, isso é um ponto super crítico do que você já está perdendo de entrada. Então, existem soluções para te ajudar a resolver esse problema também. E, por fim, quando a gente fala de resposta do assinante, lembra que eu falei que existem engajamentos positivos e negativos? É basicamente isso aqui, gente. Engajamento positivo é sua mensagem sendo lida, é sua mensagem sendo encaminhada, é sua mensagem sendo respondida. Quem aqui usa aquele do not reply como endereço de resposta? Isso é terrível, isso é uma péssima prática. Tenha um endereço de resposta. Ah, mas eu não tenho gente para tratar. A quantidade de resposta que você vai receber é muito pequena, mas é uma métrica super importante que você permite que seu cliente responda a sua mensagem, interaja por esse canal também. E os engajamentos negativos na coluna da direita são basicamente as mensagens marcadas como isso é spam, as mensagens que são arrastadas para a caixa de spam diretamente e as mensagens que são deletadas sem ler. Então, são métricas que mostram que o seu cliente não está tão assim engajado, não está tão interessado nessas suas mensagens. Então, acompanhe essas respostas. Elas, de novo, contra dados não há argumentos. Utilize dados para criar o seu programa de e-mail, para melhorar o seu programa de e-mail. Enfim, tenha um ótimo fim de ano com muito sucesso, tá? É o que a gente deseja para suas campanhas e assim eu encerro a minha participação. Eu vou passar para a Jorge e a gente está aberto para perguntas. Obrigada, Rodrigo. Excelente apresentação aí. Então, vocês perceberam como que a gente tem que trabalhar os insights dos clientes de uma forma que a gente tenha realmente que chamar a atenção deles. Agora é a hora. Eu gostei muito do ponto, inclusive, já vou até engajar uma pergunta que veio aqui para a gente.
a respeito dos testes. Rodrigo, achei fantástico, porque é um momento onde a gente está crescendo a nossa base, como eu falei, inclusive até em 25%, mas eu não tinha essa visão, eu pelo menos não tinha essa visão, e aí veio uma pergunta para você em relação a isso. Como que a gente pode utilizar os testes de uma forma inteligente para que a gente consiga entender os resultados de uma forma rápida para poder fazer? Só que o rápido tem que ser em relação ao final de ano, porque é agora. Então, a gente errou, como que a gente faz para acertar de novo? O que você sugere? É uma excelente pergunta. Realmente, testes sempre geram uma série de dúvidas de como fazer, né? O que eu gosto do canal de e-mail, que eu acho que é importante o canal de e-mail, é que ele é um canal de resposta direta dos mais rápidos e dinâmicos que existem. Você faz uma campanha hoje, você não vai ter resposta dele daqui a uma semana. Você vai ter a resposta dele hoje, amanhã no máximo. Então, quando você faz um teste, o teste também é rápido. Você consegue decidir. Você está em dúvida, por exemplo, entre duas linhas de assunto. Vamos tentar linha de assunto. Vamos falar do Natal ou não vamos falar do Natal? Vamos falar esquenta do Black Friday ou vamos falar do tipo, se prepare para o Black Friday? Você testa duas linhas de assunto. Esse modelo de teste que eu sugeri, 10, 10, 80, ele permite fazer isso de forma muito rápida. A maior parte das interações com a sua mensagem vão acontecer na primeira hora depois do envio. Então, quando você testa, tipo, manda uma linha de assunto chamada Esquenta Black Friday e a outra chamada Se Prepare para Black Friday, você manda para 10% o esquenta, você manda para 10% o se prepare e em uma hora, no máximo, duas, você vai ter as respostas de qual linha de assunto gerou mais abertura, mais clique, mais conversão. Quanto a gente entrou no seu site por conta disso. E aí, baseado nessas respostas, você faz o teste, faz o rollout desse teste para os 80% restante da base, esperando você ter o mesmo tipo de comportamento, ou mais ou menos o mesmo tipo de comportamento. Lembrando, o teste tem que ser feito com uma base padrão de forma aleatória, né? Você seleciona o seu perfil e tira 10% aleatório, 10% aleatório, e fica com 80% do restante. Não adianta você fazer um teste, a não ser que você esteja testando base de dados, tá? Mas não adianta você misturar variáveis. Minha sugestão é sempre teste uma variável. É uma imagem diferente, o call to action está em cima, o call to action está embaixo, o fundo está preto, o fundo está claro. Teste uma variável somente por vez, para você saber qual é a variável que mais impactou. Então, isso é a forma de você fazer a teste de forma rápida, com resultado rápido, e você consegue pôr em prática no mesmo dia. Então, isso é um ponto super importante também. Utilize os resultados do teste o mais rápido possível. Se você testou 6 meses atrás e quer usar agora, não vale mais. Acabou a validade desse teste. Testa e utiliza os resultados dele o mais rápido possível. Essa é uma recomendação. Muito legal, Rodrigo. Foi bem interessante, porque assim, a resposta de uma forma rápida, onde a gente precisa ter uma visão analítica do que está acontecendo. E não simplesmente fazer uma questão, não fazer um spam da Black Friday, né? Então, pessoal, essas foram as tem uma pergunta, tem algumas outras perguntas também, mas eu vou tomar a decisão de deixar na parte da tarde. Se vocês puderem participar, porque a gente já estourou o horário em 5 minutos, então eu convido vocês para a partir das 2 horas da tarde estarem conosco para participar da nossa consultoria online. Pela prévia que vocês tiveram aqui com o Rodrigo, a gente talvez vocês vão perceber que vão ter muitos assuntos ricos para tratar e para trocar de ideia na parte da tarde, tá? Eu espero vocês, agradeço a presença de vocês, agradeço aqui mais uma vez o Return Path e eu vou deixar aqui as últimas palavras para o Rodrigo. Obrigada, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Foi muito legal estar com vocês, participar desse momento. Espero que a gente possa fazer outras sessões dessa. E como a Jorge falou, vamos fazer essa sessão das 14 horas. Para que ela funcione bem, depende de vocês. Então, enviem suas mensagens, enviem suas dúvidas, para que a gente tenha um conteúdo rico para ser discutido a partir das duas. Obrigado, a gente se vê mais tarde. Até lá.